E hoje vamos falar sobre o modo de venda. Nossa, E hoje vamos falar sobre o modo de vendas do Ryan Santos. E não é aquele final dos vídeos dele que ele fala compre o 10º milhão, compre. Não é por isso que as pessoas acabam comprando. E sim porque ele consegue falar as coisas que estão na mente das pessoas, mas elas não querem elas externalizar, e assim ele traz à tona aquilo que muitas vezes passa pela mente dessas pessoas, e ele, como um bom sociólogo, percebe isso e faz com que as pessoas gostem de acompanhar, e quanto mais tempo elas permanecem ali acompanhando ele, mais elas tendem a comprar. E eu lembro que, olha só que interessante, que quando ele fala isso, foi o primeiro anúncio, não sei se era um anúncio ou um stories, que ele brincava que, olha pessoal, tô chegando aqui na sede das empresas que eram pirâmides na época, e ele, né, num dromedário, mostrando ali as pirâmides do Egito. E isso impactava bastante porque ele falava realmente aquilo que estava na mente das pessoas, e ele atraía então o público certo para ouvir ele, então ouvir o que ele tinha a dizer. Então não é só aquele discurso motivacional e tentar defender um status que é um bom moço e que você precisa fazer várias e várias coisas. Não, ele trazia à tona realmente dessa forma, prendia a atenção daquelas pessoas que sabiam que queriam ouvir aquilo que já estava dentro da mente delas, e ele faz esse trabalho muito bem, e ao final então fica muito mais fácil dele vender. E aí foi interessante que no bateu papo com ele na época no direct, não sei se era ele que atendia, mas bem provável que sim, porque eu fazia caricaturas, a forma de eu trazer um negócio para a internet foi começando com as caricaturas, e a caricatura que ele usa lá no canal dele, no digital, é a caricatura que eu fiz, só que antes dela, né, eu tinha feito uma lá porcamente, podemos até dizer assim, só que pra mim, nossa, era uma super caricatura que eu fiz correndo tudo lá, que ele falou que se ele gostasse ele iria repostar. E eu fiz, mandei, ele falou, nossa, ficou ridícula, pode fazer outra, olha só, né? Então quem que imaginaria que alguém ia falar dessa forma, poderia falar, ah, tá, legal, talvez eu poste e nunca mais. E ele me desafiou dessa forma, então, que eu fizesse uma outra caricatura, que é essa atual, a gente, né, tá oficializada, é dele mesmo, né? Mas só para contextualizar o porquê que eu tô trazendo também o nome do Ryan aqui, nesse contato já que eu tive lá em 2019. E quando o assunto aqui que eu falo sobre negociação, sobre vendas, ele também é um grande nome aqui na internet por negociar, ter grandes negociações com pessoas, né, de vários business. E quando ele vendia os infoprodutos dele, ele fazia então o sistema de lançamento, mas a forma como que as pessoas elas sentiam que estavam conversando com ele, elas estavam ouvindo, aí tornava aquela forma de negociação muito mais atrativa. As pessoas queriam comprar porque sentiam que estavam conversando com ele, elas queriam continuar essa conversa. Então esse é o segredo da venda do Ryan. E principalmente agora com os vídeos lá do sociólogo, né, pergunta ao sociólogo, é muito interessante como que ele traz de forma minuciosa essa forma de gerar desejo nas pessoas quererem, porque ele acaba entregando uma resposta extremamente interessante, algo que as pessoas querem ouvir, algo que está lá escondido, oculto, lá bem no cantinho da mente delas, que elas não querem ativar. Ele vem e não tá nem aí, fala. E o que ele gera mais escassez, ao mesmo tempo ele revela, que daí dá essa valorização naquilo que ele diz, é quando algumas pessoas perguntam lá, pedem conselho, ele fala, não vou te dar, quem sou eu para falar, não vou te falar nada, você não merece o meu conselho, algo do tipo, né, bem característico da forma como ele conversa. E daqui a pouco num outro canal, num outro vídeo, melhor dizendo, né, não no outro canal, num outro vídeo do Pergunta ao Sociólogo, ele vem e traz praticamente a mesma resposta que caberia naquela pergunta. E o que acontece? Aquela resposta ela se torna muito mais valiosa. Olha, ele normalmente não costuma a responder, e aqui ele respondeu, e aí sim, então gera essa valorização, né? Então dá pra dizer, ah, mas ele não tá vendendo nenhum produto, não tá vendendo nada. Não, ele tá vendendo as pessoas perguntarem, ele tá cobrando para que as pessoas mandem uma pergunta lá no chat dele. Então ele continua vendendo, é um excelente vendedor, e o interessante é que ele fala que
O que ele faz é interpretar as coisas e esclarecer como um professor, né? Então a ideia aqui também, eu estou produzindo esse conteúdo para seguir os conselhos dele, que é praticar minha oratória, praticar minha reflexão, né, a minha sistematização ali de conhecimento, de racionalização para expor aqui para a câmera, para que futuramente, numa palestra, eu consiga então desempenhar isso de forma mais leve, mais tranquila, e também, porque não, para as lives, né, a gente pode estar batendo pau. Isso aqui é uma live, por que não? Né? É um vídeo direto aqui, sem corte nem nada. Eu tô ao mesmo tempo trazendo o assunto, tô praticando, né, a minha oratória aqui, a minha dicção, não sei, mas é tentar falar, tirar os vícios de linguagem, tentar falar de uma forma, uma tonalidade às vezes mais baixa, às vezes um pouco mais acelerada, para tentar trazer mais essa dinamicidade. Nossa, nem sei se falei certo essa palavra, mas para realmente fazer essa prática. E o que o Ryan faz então é realmente permanecer, ocupar um espaço na mente das pessoas através dessa conversa. Então, para você que é um vendedor e quer girar esse estado, né, na mente das pessoas, é trazer alguns assuntos, né, ou fazer as pessoas falarem aquilo que está oculto na mente delas. Então, o Ryan, ele vende ele trazendo à tona, e você pode também, se você não se sente confortável em fazer isso, trazer à tona, a falar as coisas mais absurdas, podemos dizer assim, é você saber fazer as perguntas certas para que as pessoas te falem, elas se sintam confortáveis em te ver como um consultor de confiança, não como um vendedor, e sim, então, se sentirem seguras em falar aquilo que está oculto na mente delas. E assim, dessa forma, você vai ocupar um espaço na mente delas, vão se lembrar, elas vão querer mais essa sensação, e assim, de fato, fica mais fácil para você não vender, e sim permitir com que elas comprem de você. Provavelmente o que ajudou o Ryan Santos a vender muito foi o lema "Networking vale mais do que dinheiro". E eu me beneficiei fazendo uma das maiores negociações, se não a maior, que eu já fiz quando eu atuei como closer de vendas do maior evento de negócios e vendas da América Latina, mas não vem ao caso agora, que faz com que uma gerente comercial queria networking. Só que aí não é aquele detalhe de fazer networking com pessoas de alto nível, né, que você não deve ser o mais inteligente da mesa. E sim, ela queria fazer networking com iniciantes, pessoas novatas ali que estavam iniciando e que estavam investindo para estarem também nesse evento, para que ela pudesse então caçar esses talentos e trazer para a empresa dela. Então, dessa forma, eu consegui coletar esse tipo de informação, não utilizando aquelas técnicas de vendas tradicionais, lá, convencionais, de pressionar a pessoa, o porquê, né? Trazer a convicção do porquê que ela deve fazer aquilo, né? Convencer ela de que ela deve comprar, e não, quando eu permito com que ela deseje comprar, eu faço as perguntas certas para que ela me conte realmente, e eu consiga extrair esse tipo de informação de uma forma muito mais leve, utilizando o que eu chamo de neuroperguntas, né? Através da neuronegociação em vendas. E aí então faz com que, ao invés de eu já de imediato falar, então já que é isso que você quer, não, eu perguntei, por que você acha que isso vai te beneficiar, você coletando, né, essas pessoas, coletando, não sei se é o termo ideal, mas você identificando, né, quem que são essas pessoas para você recrutar. Era essa palavra que eu queria trazer. Para você recrutar, por que você acha que seria interessante? Aí ela me revelou outra coisa que foi interessante, porque ela já fez isso antes. Então ela já criou um cenário para ela me contar que ela já fez aquilo, já funcionou, e ela queria então fazer aquilo de novo, mas tinha alguns impeditivos ali, que era uma viagem marcada, e como ela já tinha me contado no início da conversa que ela era uma pessoa objetiva e que ela tomava decisões, eu perguntei, ótimo, então se você quer isso, é isso que você pode conseguir através do networking com essas pessoas, o que você precisaria fazer para que você conseguisse adiar essa viagem que já está marcada para estar presente no evento? Aí ela me contou o que ela precisaria fazer, e eu retornei então aquilo que ela tinha me falado, que ela é uma pessoa objetiva, e eu simplesmente perguntei, olha, como você falou que é uma pessoa objetiva, como que você faria isso? Quando que você faria esse contato com esses outros supervisores para você adiar essa conversa? Então, dessa forma,
ela me contou como que ela seria objetiva, ela mostrou realmente na prática, e assim, então, foi uma venda de forma mais fácil, porque ela simplesmente desejou comprar e eu permiti com que ela comprasse. E se você quer saber mais sobre neuronegociação em vendas, se inscreva aqui no canal, deixe sua opinião aqui também a respeito do Ryan, como que ele impactou no seu dia a dia aí, se você acompanha ele também, se já mandou uma pergunta, comenta aqui, eu quero saber.